Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Estamos aqui em mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo de nós juntos meditarmos sobre a palavra do Senhor, amém. Eu creio que o Senhor tem um estudo muito edificante para a nossa vida, louvado é o nome do Senhor. Peço você, né, se você puder, compartilhe com mais pessoas, amém, louvado é o nome do Senhor, para que mais pessoas venham ouvir a palavra do Senhor. Não é para ter o conhecimento da palavra do Senhor, não é para que eu venha ser vista, mas sim por causa da palavra, né? Eu creio que existem muitas pessoas que precisam ouvir sobre este ensinamento. Todo ensinamento que eu posto aqui não é o que eu acho, o que eu penso, nem pela minha própria vontade que eu faço esses vídeos, mas sempre pela direção do Espírito Santo de Deus, né? Enquanto eu não oro, peço confirmação, Senhor, eu não posto, né? E sempre é o Espírito Santo de Deus que ministra o meu coração esses ensinos, aí eu coloco aqui para nossa edificação, amém? Então você que pode, compartilhe, dê seu joinha, ajude aí a palavra a alcançar mais vida. Nesta tarde, louvado o nome do Senhor, eu tenho até alguns versículos marcados, ó. Sempre é assim, viu? Quando eu faço algum estudo, aqui ó, não dá para ver direito, né? Aqui tá os versículos, só referência bíblica, não tem para falar assim, não, a irmã tá copiando pregação, ou tá falando conforme ela escreveu e tá falando, não. Aqui é apenas nos versículos, porque costumam ser muitos versículos, aí eu acabo esquecendo, né? Para não correr o risco da gente faltar em algum versículo, eu anoto ali e vou acompanhando e procurando a palavra, e o Espírito Santo de Deus vai nos direcionando, amém? Nós vamos falar hoje, até coloquei aqui, ó, estudo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós sabemos que nós precisamos ser libertos. Todos os dias nós precisamos de libertação, né? E quanto mais nós conhecemos a verdade, mais libertos nós somos. E nós precisamos dessa libertação para nossa salvação, amém? Então, este estudo fala a respeito das trevas. Muitos não gostam de falar sobre isso, né? Sobre o inimigo da nossa alma. Só que nós precisamos, né, conhecer mais pela palavra. Não pelo ensinamento de A, B ou C, não. Pela palavra, nós precisamos ter mais esse conhecimento. Principalmente aqueles que têm chamado na área da libertação. Quem é chamado para trabalhar nesta área da libertação, para expulsar demônios, ela precisa cada dia mais conhecer, né, este mundo espiritual. Ela precisa conhecer este inimigo que ela vai combater diretamente contra ele. Para ela bater diretamente contra ele, ela precisa conhecê-lo, né? Então, o primeiro versículo que aqui está escrito, nós vamos meditar hoje. A pergunta é: quem é o diabo? Muitas pessoas falam muita coisa, não é mesmo? Mas olha para você ver em Apocalipse capítulo 2, 12, o versículo 9. Capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 9 nos dá essa resposta claramente. Olha para você ver, está escrito: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha para você ver, o diabo, ele é a antiga serpente. Aí nós voltamos lá no Velho Testamento. Nem foi a serpente que enganou Eva para ela comer do fruto que não era para comer, e ela comeu, deu Adão, e eles caíram no pecado. Louvado o nome do Senhor. Então, o diabo, Satanás, ele é a antiga serpente, ele é o dragão, ele é a personificação do mal, é o diabo. Tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é das trevas, né, pertence ao diabo. Então, louvado o nome do Senhor, ele é o dragão. Aí, muitas pessoas, elas se equivocam e pegam Ezequiel capítulo 28, no versículo 11 a seguir, e eles começam a falar, né, que o diabo era um anjo caído e tal, e vira aquela coisa, porque eles julgam que esse Ezequiel 28, 11 fala a respeito de Satanás. Só que aqui a Bíblia está falando sobre o quê? A profecia e a lamentação contra o rei de Tiro. Era um rei, da mesma forma que havia profecia contra Sidom, contra o Egito,
né? E contra outros mais, né? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, essa palavra fala sobre quem? Sobre Tiro. Tem a profecia contra Moabe, contra Amon, contra os filisteus. Então, aqui Tiro era um rei, né? Um homem ali de Tiro, que morava, né, que era o rei, que era o governante, no caso, né, colocando para nós hoje, como fosse o governante de Tiro, e muitos falam que esse versículo fala sobre Satanás, mas eu vejo pela palavra, pelo texto e o contexto, porque nós precisamos entender algo. Para nós entender a Bíblia segundo o Espírito Santo de Deus, nós precisamos ler o texto e o contexto. Nós não pode ler só um textinho pequeno e não saber sobre o que está falando aquele versículo. Por quê? Porque senão nós caímos em contradição, nós caímos no erro do coração, do sentimento. Então nós precisamos examinar mais as escrituras sagradas, porque a palavra aqui ela está falando claramente. Satanás, ele é quem? Antiga serpente, o enganador, o mentiroso, né? Olha para você ver. Vamos lá em João, Evangelho de João. Glória a Deus. Tudo pela palavra. Nós estamos aqui, ó, Bíblia. Amém? Glória a Deus. E não tem nada marcado aqui, tá? Pra vocês verem, não tem nenhum papelzinho, não tem nada para dizer que nós está colando aqui. É tudo na direção do Espírito Santo de Deus. João 8:44. Olha para você ver o que diz a palavra. João, capítulo 8, versículo 44, fala também quem é o inimigo. Olha para você ver. Quem é esse inimigo que nós temos que lutar contra ele? A Bíblia diz, ó: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás, ele é o pai da mentira. Então, louvado o nome do Senhor, todos aqueles que andam na mentira são filhos do diabo. Por isso que há os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos do diabo, eles vivem na mentira. Eles têm prazer na mentira, eles praticam a mentira. E os filhos de Deus não, os filhos de Deus buscam a cada dia mais viver a palavra, a verdade do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o diabo, ele é um mentiroso, um enganador. Né? A antiga serpente, quando nós vamos lá, ela não mentiu, não distorceu a palavra de Deus para fazer com que a mulher pecasse e o homem também caísse no erro. Então o diabo, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. A maior, são várias, né? Mas uma das estratégias do inimigo está aí, mentira. Ele quer enganar, ele quer mentir, ele quer distorcer a palavra de Deus. Então a resposta é: Satanás, ele é a antiga serpente, o dragão, o diabo, Satanás, ele é o pai da mentira. Amém? Agora vamos lá, Apocalipse 12:10. Olha que interessante a palavra do Senhor. Nem glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, né? Deus, ele é maravilhoso. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Aí nós vamos lá. Quais são as missões do diabo? Qual a missão do diabo? Você sabe qual é a missão do diabo? A missão do diabo ela é enganar, né? Ela é matar, roubar, destruir vidas. Né? Eu até não achei esse versículo, eu acabei misturando, acho que muito versículo, faltou um, porque o versículo que mesmo marcando ainda ficou que a Bíblia fala, glória a Deus, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então o papel do diabo, a missão dele é nem destruir. Olha para você ver. E também ele tem outra parte, que às vezes muitas pessoas se esquecem. Ele é acusador. Sim, ele é acusador. Olha a palavra fala assim, ó. Eu acho que, deixa eu ver aqui, 12:10. Diz assim, ó. E ouvi uma voz no céu que dizia: agora é chegada esta salvação e a força e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado,
o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha para você ver. O diabo, ele é acusador. Ele quer acusar. Sabe, quando você vai para a presença de Deus e o diabo fica te relembrando do seu passado, te acusando. Ah, você fez isso, você falou aquilo. Ou quando alguém, que você às vezes está na presença de Deus e alguém pega e fala para você assim, ah, você está na igreja, depois que você fez tanta coisa errada, agora você vai para a igreja, agora você quer dar um de santo. É o diabo. É o diabo que está usando, influenciando a boca daquela pessoa para ela falar. E para que o diabo ele nos acusa? Para tirar nossa salvação, para que nós sejamos condenados, para que nós desistimos da chamada, desistimos do propósito que Deus tem na nossa vida. Então, todas as vezes que nós somos acusados, sempre tem, o diabo está no meio, porque ele é acusador. Então, quando você tiver um sentimento de ser acusado por algo que você fez, lembre-se de orar e combater o seu inimigo, o diabo. Nós precisamos aprender isso, que nós temos que lutar contra o inimigo da nossa alma. Nós não podemos ficar cabisbaixo. Ah, tem alguém me acusando, alguém está falando que eu estou fazendo isso e estou fazendo aquilo. Aí a pessoa vai lá, se prostra, entristece. É isso que o diabo quer, meu irmão. Ao contrário, se você está vivendo a verdade do Evangelho de Cristo e tem alguém te acusando, dá glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, continua buscando, continua adorando, faz com que o inimigo caia por terra. Ele vai cair por terra, assim, na forma de nós falarmos, é através disso, é através dele nos acusar e nós lembrarmos da palavra. Somos servos do Senhor. Estamos no processo da santificação. Claro que vai ter momentos que nós vamos errar, vai ter momentos que vai acontecer, mas o importante é o quê? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, se você erra, se você faz alguma coisa que não agrada ao Senhor, você vai lá, você se humilha, você pede perdão, você busca a face do Senhor e Ele te perdoa. Amém? Porque o diabo, ele nos acusa diante de Deus. Olha o que o diabo fez com Jó. Não acusou a Jó? Disse para Deus que Jó só servia a Deus porque ele tinha tudo? Então, o diabo, ele tem acesso assim a Deus, ele vai, ele acusa. Mas aí depende de quem? De nós. Se nós vamos ceder às acusações dele ou se nós vamos continuar no propósito buscando o Senhor. Então, o diabo, ele é acusador. Vamos também em 1 Timóteo. Glória a Deus. 1 Timóteo, deixa eu ver aqui, 4:1. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha para você ver, o diabo, ele é enganador. Ele quer usar, às vezes ele usa a própria palavra para tentar enganar. Então, o diabo, ele faz essas coisas. Ele luta o tempo todo contra a nossa salvação. E ele engana. Ele tenta distorcer a palavra. Ele quer nos fazer acreditar que a mentira é verdade e a verdade é mentira. Então, nós precisamos buscar o Senhor e sempre pedir ao Espírito Santo: Senhor, qual é a verdade? Espírito Santo, qual o caminho? O que eu faço? O que eu não faço? Para que você não seja enganado. A Bíblia diz que nos últimos dias, se possível for, até os escolhidos serão enganados. Porque é isso que o diabo veio fazer. A missão dele é enganar, acusar, enganar, matar, roubar e destruir. Agora vamos a palavra Gálatas. Vamos em Gálatas. Gálatas 5:19. Quais são as características de que uma pessoa está sendo influenciada pelo inimigo? Você sabe quais são as características que o inimigo está ali, o pé, ele está ali trabalhando? Você sabe quais são as características? E são características tão fáceis de nós identificar. Por quê? As obras da carne. Aqui em Gálatas
5:19, perdão. Gálatas 5:19 fala sobre as obras da carne. Então, o diabo, ele usa essas coisas, porque as obras da carne, ela faz parte de quem? Do diabo. Ela não faz parte do homem que é de Deus. Ela não faz parte daquele que vive em espírito. Porque ela é uma obra, ela é uma característica que o diabo está ali, trabalhando. Então, é uma característica. Igual tá aqui, ó, a pessoa que vive em prostituição. A prostituição é o diabo que está ali fazendo com que a pessoa se prostitua, a pessoa vende seu corpo, a pessoa coloca o seu corpo como se fosse um instrumento para ganhar dinheiro. Né? A impureza, né? Vários tipos de impureza que existem, né? Então a impureza não é uma coisa boa, né? É coisa ruim sempre, né? A lascívia, que é a sensualidade, é o diabo que está, né? A idolatria é o diabo, a feitiçaria, a inimizade, as dissensões, as heresias, as invejas, os homicídios, as bebedices, o álcool, quem está por detrás do álcool, das drogas, é o diabo. Para quê? Porque ele sabe que se a pessoa viver nisso aí, ele não vai ser salvo. Ele vai perder a sua salvação. Por quê? Porque ele está sendo filho do diabo, porque ele está cometendo as obras da carne, as obras que fazem parte do inimigo e não parte do Senhor. Aí vai. Glutonarias também. Se alimentar não é pecado, né? Tem as duas partes. Você parar de se alimentar e começar a colocar paranoia na sua cabeça e não comer, você vai estar em pecado. Porque é necessário o alimento. Deus fez o alimento para o homem. Deus não fez o homem para vegetar. Deus não fez o homem para viver bebendo só água. Não. Ele fez o alimento. De tanto que lá no céu tem o quê? A árvore da vida, que serve para quê? As suas folhas servem para remédio nas nações, para remédio, e o seu fruto serve para alimento. Então nós vamos nos alimentar também no céu, a Santa Ceia, né? O Senhor vai nos servir. Então não é pecado você se alimentar. O pecado é você ter o quê? Exagero. Você começar a comer além do necessário. Aí você vai estar pecando. Aí você vai estar em glutonarias. E aí você vai estar errado diante do Senhor. Por quê? Porque o Senhor quer que nós tenhamos controle. Porque se você começar a comer demais, você vai engordar demais, exageradamente. Você vai ter vários tipos de enfermidades. Você vai estar destruindo o seu corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, se você come muito, você vai destruir esse templo. E a Bíblia diz que aquele que destruiu o templo de Deus, Deus também o destruirá. Então, a glutonaria é pecado. E coisa semelhante a essa. Aí o versículo fala bem claro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Tá vendo? Então, a obra da carne, ela faz parte do inimigo. É ele que nos influencia a viver segundo a carne. Não é o Espírito Santo. Deus quer que nós venhamos viver em amor, em união, em paz, em alegria, né? Vamos também em Lucas 13. Qual a característica também faz parte? Às vezes muitos nem vão, assim, como se diz, muitos não vão concordar, mas é a palavra, né? É o Espírito Santo de Deus ministrando ao nosso coração. E é isso aí, nós temos que estar aptos a conhecer a Bíblia para nós sermos libertos, para nós termos salvação, né? Temos que aceitar a palavra e vivê-la, para que nós possamos herdar o reino dos céus. Lucas 13, ali está marcado 11, mas no texto está escrito assim, ó, como o tema do que está escrito na Bíblia. Fala assim, ó, a cura de uma mulher paralítica. Glória a Deus, hein? Aqui fala quando Jesus estava ali no sábado, na sinagoga, ensinando. Aí a palavra diz, Lucas 13, 11, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs a mão sobre ela,
e logo se endireitou e glorificava a Deus. Uma das características que uma pessoa ela tá com influência do inimigo sobre a vida dela, muitas vezes são enfermidades. Claro que existem algumas enfermidades que são processo, que a pessoa precisa talvez passar, então Deus ele permite, né, que aquilo aconteça. Mas existem muitas enfermidades que são uma atuação do inimigo. É uma característica de que ele está ali, né, afligindo. Né, igual esta mulher estava encurvada, essa mulher estava como se fosse uma mulher paralítica. Por quê? Porque o diabo estava ali oprimindo aquela mulher. Então, existem muitas enfermidades que quem está por detrás dela é o inimigo. Agora vamos também em Mateus. Deixa eu ver se é Mateus mesmo. Nós vamos Mateus. Vamos deixar isso aqui. Vamos em Lucas 8, 27. Lucas 8, 27. Glória a Deus. Este texto, eu não vou estar lendo ele todo, porque é um texto muito extenso e ele é muito conhecido. Mas a interpretação que o Espírito Santo de Deus nos deu nesta tarde, então nós vamos meditar. Eu vou apenas ler só o que está escrito aqui, ó. Lucas 8, 27, que diz assim, ó. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Muitas vezes as pessoas pensam que a depressão ela simplesmente é uma doença física. Só que não é. Porque a depressão ela é um ataque espiritual na mente. Por detrás daquela mente turbada, daquela mente perturbada, existem demônios que estão atuando para que aquela pessoa fique naquele estado. Então a depressão, o síndrome do pânico, a ansiedade, isso tudo, quem está por detrás é o inimigo. Aí tem gente que fala, ai, irmã, mas isso não é, isso é heresia, porque tem gente que fala que não e tal, então eu vou pela Bíblia. E é por ela que nós temos que ir para que nós não venhamos perder a nossa salvação nem ser enganado. Então a depressão é sim uma influência do mal que ataca a mente da pessoa e através de ela conseguir atacar a mente, ataca o corpo inteiro. Eu falo porque eu tive depressão muitos anos atrás e antes de eu aceitar Jesus. Eu tinha crise de ansiedade. Né? Eu já tive depressão, eu sei o que é estar depressivo, que a pessoa pensar em suicídio. Isso tudo é quem? É o diabo. É ele que é contra a nossa vida. É ele que quer que faz uma mulher olhar para o espelho e achar ela feia. É o diabo que coloca na mente da pessoa que ninguém te ama, ninguém importa com você. Depressão é sim uma possessão demoníaca. E o pior, a depressão, ela não é só um demônio atuando na vida da pessoa. São legiões de demônios que entram para destruir o espírito da loucura, para destruir a vida da pessoa. Te provo pela palavra de Deus. Olha para você ver, quando este homem é liberto, o que a Bíblia fala. Nós temos que prestar muita atenção no que a Bíblia fala para nós entendermos a palavra de Deus. Lucas, no mesmo versículo, que é o 8, continuando a palavra. Só que aí nós vamos lá para o 35. A palavra diz assim, ó. Saíram-lhe a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Olha para você ver. O juízo daquele homem agora era de um homem normal. Ele não queria mais ficar nu, ele não queria mais aquelas coisas. Por quê? Porque o que estava influenciando, o que estava perturbando, o que estava possuindo aquele homem, já não estava nele. Então ele estava no seu juízo perfeito. Então aquilo que tira o juízo da pessoa
é um mal, é o inimigo que está ali atuando para destruir com a vida da pessoa. Vamos lá também, em Atos 16:16. Olha para você ver a palavra do Senhor maravilhoso. Aqui nós vamos aproveitar assim, a oportunidade que nós vamos estar falando sobre isso. E eu quero deixar um alerta aos pais. Louvado o nome do Senhor. Aos pais que têm os seus filhos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe os seus filhos ficar assistindo desenho. Principalmente os desenhos que tem, né, igual Disney mesmo, que sempre tem magia, sempre nessas coisas. Isso não é religiosidade, é a palavra. Olha para você ver o que a palavra diz em Atos, capítulo 16, versículo 16. Diz assim, ó. Aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Adivinhação. Existem muitos desenhos que incentivam as crianças sobre adivinhação. Sim, tem muitos desenhos que incentivam as crianças sobre a adivinhação. E isso é um demônio, é o diabo que está ali, influenciando a mente das pessoas, fazendo com que a pessoa ela venha, louvada e engrandecida ao nome do Senhor, né, entrar nessas coisas. E tem mais um versículo que encaixa também nessa parte que nós estamos falando sobre as crianças, que é de alerta para nós, que também a Bíblia ela não quer que nós não podemos, como servos de Deus, a Bíblia diz que nós não devemos de maneira nenhuma, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Nós não podemos compactuar com as obras infrutíferas das trevas. Se nós sabemos que algo, o diabo está trabalhando ali, nós não podemos querer, nós não podemos compactuar, nós não podemos querer trazer para a nossa casa, para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos. Nós temos que ter um posicionamento. Adianta nós falar que nós somos cristãos e nós viver de qualquer maneira. A Deus dará. Não, nós temos que ter um posicionamento de cristão. Aqui, essa jovem, ela estava com espírito de adivinhação. E aqui, ela foi liberta, porque quem influenciava era o diabo. Então, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado, igual a gente vê, né? Tem pessoas, tem ciganos, tem tanta coisa que adivinha, né? Aí muitos trocam, tira a palavra adivinhação e coloca que é revelação. Ah, Deus está falando isso e aquilo. Aí a pessoa acredita, por quê? Porque é uma adivinhação, o diabo, ele usa sim os adeptos dele, ele usa sim aquele que dá brecha. Então nós temos que ter muito cuidado para nós não estarmos introduzindo na nossa vida o espírito de adivinhação. Crianças, nossas crianças, não deixar as crianças ficar iludindo com essas coisas de adivinhação, brincar sobre adivinhação, essas coisas. Isso não é do agrado do Senhor. Né? Nós não podemos entrar nessas coisas. Em nome de Jesus, olha para você ver também sobre este tema. Atos 8:9. Olha para você ver. Atos capítulo 8, versículo 9. Diz assim, ó. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é uma grande virtude de Deus. Artes mágicas. Qual desenho que a gente não vê tanto falando sobre magia, igreja? Já prestou atenção nisso? Os desenhos que talvez seus filhos acertem, que fala sobre magia? Aquelas pessoas que voam, magia. Aqueles desenhos que tem o caso que tem como fala, gente, tem asas, que tá voando, que tal, isso, magia. Isso não é de Deus. Aí o diabo, ele quer introduzir isso. Por quê? Porque aqui, ó, aqui a Bíblia fala que muitos estavam iludidos.
com aquele homem, Simão. Estava iludido. O que é iludido? Achando que é uma coisa de Deus. Estava acreditando que aquilo era uma virtude de Deus, que era uma coisa boa. Então o diabo, ele vem para enganar assim. Ele não vem com chifre e tal, igual lá na época passada, nos nossos passados lá, nos ensinaram que o diabo vem com chifre, que o diabo vem com tanta coisa, né? Um galfão, um negócio estranho lá, que eles pintam, que eles põem, que é o diabo. Só que na realidade o diabo, ele não vem assim. Ele vem com algo que parece ser algo bobo, algo inocente. Ai, mano, o que tem? A criança assistir um desenho, um homem que sobe pelas paredes afora, que faz isso, aquilo. O que tem? Mas isso não tem nada a ver. A magia é das trevas. Não existe magia de Deus, não, irmão. Não existe coisa... As trevas, elas querem iludir, elas querem enganar. Então, em nome de Jesus, você que tem filho, filha, neto, sobrinho, sobrinha, primo, criança, proteja as crianças. Não deixe o diabo destruir as crianças. Em nome de Jesus, destruir as casas, a família. Porque não é só criança que tem ilusão com essas artes mágicas, essas coisas. Até muitos adultos estão presos nesses desenhos, acham interessante, acham bonitinho. Cuidado. Muito cuidado. Porque as trevas, elas trabalham assim, sutilmente. E depois a destruição. Quantas crianças que não conseguem dormir sozinha? Ai, mas é um medo de criança, é coisa de criança. Você pode ter certeza que se seu filho não está dormindo de noite, se ele está tendo perturbação à noite, pode ter certeza, é o diabo que está perturbando o seu filho, a sua filha. Seja jovem, seja criança. Esses jogos que incentivam as crianças. Em nome de Jesus, toma cuidado. Toma cuidado com a sua salvação. Porque se você é pai, você é mãe, você está compactuando, você pode orar, jejuar, buscar, não viver uma vida desleixada. Mas se você sabe que aquilo é mal e você está deixando seus filhos, felizmente eles vão ser condenados e você também. Então não deixe os seus filhos contaminar com magia. Em nome de Jesus. O que a magia induz as crianças? Já prestou atenção? Aí quando o jovem tá maior, ele quer fazer tatuagem, ele quer fazer isso. Por quê? Ele quer mudar tudo. Lá atrás teve uma influência. E muitas das vezes o diabo é assim. Ele trabalha na mente da criança, ele trabalha ali na criança. Ele age ali na mente, no coração daquela criança. Parece que não tem nada demais. Mas quando ele se torna um adolescente, você vê. É igual um pé de uma planta. Você vai lá e semeia uma semente. Vai nascer, aquela árvore vai nascer. E no tempo certo ela vai dar o fruto, ela vai manifestar. O que ela é, se ela é laranja, se ela é limão, vai manifestar. O diabo também é da mesma forma. Cuidado, pai e mãe. Ele trabalha na mente das crianças, ele forja, né, a maldade dele ali dentro da criança, quando a criança está maior. Uns até como criança já manifestam, outros manifestam na adolescência. Outros na vida adulta. Pornografia, né, o suicídio e tantas outras coisas. Então, vigie com as suas crianças. Não deixe esse negócio de magia. Isso são coisas demoníacas. Quem está por detrás disso é o diabo. Em nome de Jesus, vamos, né, tomar cuidado. Glória a Deus. João 8,44, nós já lemos, mas, né, vamos ressaltar também uma característica do diabo. João 8 fala sobre o que nós lemos, né, há poucos minutos, fala sobre o diabo ser o pai da mentira. Então, uma das características que o diabo está trabalhando na vida de uma pessoa é a mentira. Você sabe quando uma pessoa está sendo influenciada por Deus ou pelo diabo. Porque como, né, nós sabemos, a árvore ela é conhecida pelos seus frutos, não é pela sua folha. De tanto que você vê que muitas pés de árvores, no caso, as folhas são semelhantes. Só que aí a identificação do que é aquilo não é pela folha, é pelo fruto. Então, a mentira, ela é uma característica
de que a pessoa está vivendo sendo instrumento do diabo, que o diabo está ali aprisionando a vida da pessoa, que a pessoa ainda vive nas trevas, porque a mentira é a marca, é uma das características da ação do inimigo na vida de uma pessoa. Agora nós vamos para um versículo, né, muito interessante, muito questionado. E eu, há muito tempo atrás, eu não meditava a palavra do Senhor. Eu também achava isso, mas o Senhor nos mostra, né? Ele mostra a verdade. Eu achava que o diabo, ele vivia no inferno. Que ele era o príncipe do inferno, que lá ele tinha lugar para isso, para aquilo outro, e tá. Eu acreditava nisso. Só que quando nós vamos pela palavra, não é dessa forma. O inimigo, ele quer enganar. Então, ele quer que nós acreditemos na mentira. Só que aí, quando nós vamos para a verdade e permitimos, porque tem que permitir. Porque uma pessoa, ela pode conhecer a verdade, mas se ela não permitir a verdade, não vai libertar ela. Vai, como se diz, passa no ouvido e sai no outro. Mas quando você ouve a verdade, medita na verdade e aceita ela no seu coração, ela gera transformação e mudança na sua vida. Então, Efésios capítulo 6, versículo 12, fala aonde o diabo está. Onde o diabo vive, né? Vamos ver? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É forte, não é? Eu falo que eu pensava que nos lugares celestiais estavam os anjos de Deus. Estavam somente, né? Mas não, a Bíblia aqui está nos falando. Ele está onde? Nos ares, nas regiões celestiais. O diabo, ele não tem um reino, né? O reino dele é o pecado. Sim, ele tem um reino, o reino é o pecado. Mas uma morada, vamos dizer assim, ele não tem. O diabo não tem uma morada. Porque olha para você ver. Medita só para você ver, para você entender a palavra, para você ver, é a Bíblia nos ensinando. Quando Jesus, ele expulsa o demônio, fala até, nós lemos, só que aí eu não terminei tudo, fala sobre, quando nós lemos Lucas 8, 27 a seguir, fala sobre a libertação do gadareno, sobre a depressão, sobre a possessão, né? Naquele versículo, quando Jesus ele chega e ele vai expulsar aqueles demônios, o que o demônio fala com Jesus? Eles não queriam que Jesus os repreendesse para eles ir para o inferno. Porque o inferno é lugar de sofrimento. O inferno é lugar de dor. Né? De pessoas que não querem a Deus, que não obedecem ao Senhor. Então o inferno é um lugar de quê? De sofrimento. É um lugar de condenação. E o diabo, ele não vai para o inferno. Ele não tem o seu reino no inferno. O inferno é para desobediente, aqueles que não querem a palavra de Deus. Então, o diabo, ele está aí, nos ares. O reino do diabo, que a Bíblia fala sobre o reino das trevas, sobre ele é o príncipe das trevas, porque é o pecado, é a maldade, é a mentira, é o engano, a idolatria, o erro. Vamos supor, a verdade é Deus, a mentira é o diabo. Então, tudo que faz parte da mentira, do erro, do engano, das coisas ruins, mas o diabo, ele é o que impera. Amém? A Bíblia fala, né, que o aguilhão da morte, né, é o inferno. O inferno. O diabo, ele quer que as pessoas sejam condenadas. Que as pessoas vá para o inferno. Sofram. Por quê? Porque ele sabe que no final dele, ele vai ser jogado no lago de fogo de enxofre. Então, o diabo, ele está aí. Ele não tem um trono firmado lá, onde ele é rei, onde ele é... Olha para você ver, presta atenção para você ver. O diabo, ele é mentiroso, certo? Ele engana as pessoas, certo? Na macumbaria, no espiritismo,
vamos dizer assim, no ocultismo, tudo que é do diabo, certo? No ocultismo, o diabo ele quer que aqueles que trabalham para ele acreditem que ele é poderoso, que ele tem um reino, que aqueles que trabalham para ele, vai viver naquele reino, certo? É isso que ele induz as pessoas. Você acha que quem trabalha na feitiçaria, quem trabalha para o diabo, vamos dizer assim, que conhece o diabo, que trabalha para ele, você acha que eles sabem que eles vão ser condenados? O diabo engana eles para que eles vivam no engano. Que ele tem o reino dele, que ele tem o lugar dele, onde ele tem os seus. Então ele engana as pessoas nisso aí. A pessoa acha que vai trabalhar para o diabo e que vai ficar tudo bem. E não é. Não é assim. Nós sabemos pela palavra que não é assim. Quem trabalha para o diabo vai ser condenado. Porque o diabo ele já está, para ele já foi batido o martelo. Está chegando o tempo da consumação. Mas o diabo ele sabe qual será o seu fim. E ele quer ir sozinho? Ele quer levar almas. Ele quer que as almas sejam condenadas. Porque o inferno é lugar de condenação. O próprio diabo vai ser condenado. É a Bíblia que fala. É a palavra do Senhor que fala. Aí você vê que nós vamos pela qual será a sentença. Que nós estamos meditando, né? Vamos lá? A sentença dele? Qual é a sentença do diabo? Apocalipse capítulo 20. Ele não tem um reino. O inferno não é o seu reino, como assim muitos querem. Ele quer que as pessoas acreditem, né? Que ele é, que ele faz, que ele é isso. Não. Ele é um mentiroso, né? Que quer enganar, que quer nos destruir. Por isso nós temos que buscar, por isso nós temos que firmar na verdade, por isso nós temos que correr para os pés de Cristo, para nós não sermos condenados com ele. Glória a Deus. Apocalipse 20, 10. Olha o que diz Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estará a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O lago de fogo e enxofre é a sentença do inimigo. Está nem para ter a consumação. Mas o diabo, ele será lançado no lago de fogo e enxofre, que é, a segunda morte. A primeira morte é qual? É para o inferno. As almas que vão para o inferno é a primeira morte. Mas aí vai ter a segunda, que vai ser pior do que a primeira. Só que no inferno também há fogo, há tormento, há sofrimento. Aonde os demônios não querem ir, né? Mas ele quer que as pessoas sejam lançadas lá, para que as pessoas sofram. Agora vamos... quais são as duas maiores estratégias que o diabo tem para destruir a vida de uma pessoa? Você sabe qual é? Tem várias estratégias, né? Mas existe duas que eu demarquei aqui, que é o que a gente vê que o que mais tem é essa parte. Vamos lá para Lucas capítulo 4. Lucas 4. Não é Lucas 4. É Lucas 4 mesmo. Vamos primeiro na Lucas 9. Melhor. Lucas capítulo 9. Acho que eu misturei aqui. É Lucas 4 mesmo. É Lucas capítulo 4, versículo 9. Uma das primeiras estratégias do inimigo para destruir a vida de um homem, de uma mulher, é usar a palavra para o enganar. Olha para você ver.
Lucas 4:9, está escrito. Levou também a Jerusalém, pôs sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo. Porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenta na mão, para que nunca tropece com teu pé em pedra. Tá vendo? Uma das maiores estratégias do inimigo, das que eu marquei, né, que são duas, é sobre... ele usa a palavra. Ele usa a palavra de Deus para enganar. Né? Ele usa, mas ele usa de uma forma tentando a Deus, colocando à prova a sua fé. Então é por isso que nós temos que examinar as Escrituras e praticá-las e conhecer o Espírito Santo, conhecer a Cristo, para que ele não use a palavra de Deus contra nós, para que ele não nos engane. Porque muita gente acha que todos que pregam a Bíblia são de Deus. Nem todos que pregam a Bíblia é de Deus. O diabo, ele não pregou a Bíblia? Ele não falou sobre o que estava escrito? Falou. Mas ele é o quê? Mentiroso. O seu fruto é mentira. Então nós vemos muito nessa parte. Né? A verdade, quem prega a verdade, que nós devemos dar ouvido à palavra de Deus, tem que ter o fruto da verdade. Nós temos que ver o fruto da verdade naquilo ali. Porque se não tiver o fruto da verdade, tem o fruto da mentira. É só você observar. Em tudo. Uma pregação, você tem que prestar muita atenção na pregação. Porque tem coisas, né, que às vezes a pessoa introduz, que você vê aquilo ali é mentira, não é verdade. Então, nós temos que tomar cuidado para que nós não sejamos pegados pela heresia, que é um pecado. Né? A Bíblia fala que nós não devemos tirar e nem acrescentar nada da palavra. Por quê? Quem tirar ou acrescentar vai sofrer as consequências, né? Olha para você ver, agora nós vamos em Lucas 8, que é uma das segundas estratégias do diabo para destruir a vida de uma pessoa. 9:38. 9:38. Olha o que diz. Lucas 9:38. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo, Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que tem. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam expulsar. Glória a Deus. Aí vamos para 42. E quando vinha chegado, o demônio derrubou, o convulsionou. Porém, Jesus o repreendeu ao espírito imundo, e curou o menino e entregou ao seu pai. Uma das estratégias do diabo para enganar e destruir a vida de uma pessoa é o quê? Fazer com que a pessoa acredite que ele não está agindo. Sim? Ele quer que você acredite que ele não existe. Mas aí, para nós cristãos, nós sabemos que ele existe, certo? Então, dessa forma, ele não vai nos enganar. Mas ele consegue enganar, muitas das vezes, em coisas que nós achamos que ele não está atuando. Então, ele consegue atuar. Por quê? Porque nós não acreditamos que ele está ali atuando, que ele não está ali fazendo aquilo. Então, como nós vamos combater um inimigo que nós não vemos que ele está ali? Para você combater um inimigo, você tem que ver aquele inimigo e combater contra ele. Você só combate contra quem você está vendo, você vai combater. Então, existem muitas coisas que o diabo, ele vem, ele age naquilo, mas ele quer que você acredite que ele não está agindo. Porque aí fica fácil para ele vencer. Fica fácil para ele te enganar. Entende? Então, o diabo, aqui no caso desse pai, foi o contrário. Este pai, ele viu que a convulsão que o filho dele dava não era uma coisa física. Não era uma enfermidade física. Era o demônio. Então, ele foi contra o demônio. E nós vamos contra o demônio usando que arma? A palavra, Jesus. Nós vamos aos pés de Jesus. Quantos cristãos que estão vivendo coisas na sua vida que é a influência do diabo? É o diabo que está ali. Só que a pessoa não aceita. Não, irmão, mas não é o diabo, não, irmão. Ah, irmão, não é. Eu falo porque eu já tive várias experiências com isso. Você vê que quem está ali, atuando ali, é o diabo. Só que aí você tenta alertar a pessoa e fala assim, não, irmão, é o inimigo, é o diabo. Não, irmã, mas eu oro, mas eu faço. Não é o diabo, não, irmã. Aí ela vai perecendo.
Aí ela vai sendo derrotada no mundo espiritual. Por quê? Ela não aceita que ele está ali. E quem quer que ele... E quem faz com que a pessoa pense desse jeito? É ele influencia a mente. Para que a pessoa acredite que ele não está agindo. Né? Igual esse jovem, se fosse hoje, no tempo que nós vivemos, e tivesse um filho, vamos supor, um filho de um crente, supondo, só supor. Se, por exemplo, o filho daquele crente desse convulsão, ficasse convulsionando, o pai ia levar no psicólogo. Ah, não, vamos levar no psicólogo para passar remédio. Ah, não, vamos passar no médico para fazer isso, isso e isso. Sendo que é um demônio. É o espírito que entra ali para destruir aquela alma. Então a convulsão daquele jovem, o pai viu, não, é o demônio. Então eu vou combater contra ele. Eu vou com quem? Eu vou aos pés de Jesus. Eu vou pedir socorro, eu vou pedir ajuda. Quantas pessoas estão precisando de ajuda? Só que não é ajuda de médico, é ajuda de Jesus. É a ajuda de Cristo. Está precisando correr para os pés de Cristo para que seja curado, para que seja liberto, seja transformado. Existem áreas na nossa vida que o diabo mais ataca, e é nestas áreas que nós temos que admitir, não, eu sou crente, sim, mas o diabo ele pode lutar contra a minha vida, eu vou orar. Eu vou orar contra ele, eu vou entrar em batalha, ele vai cair por terra. Esse é o posicionamento que nós devemos ter. O religioso, por que a religião é ser religioso? A religião não é pecado, né? Quando não tem só religião, não é assim. Mas a religiosidade, ela é pecado. Porque a pessoa já começa a agir, sou intocável. O diabo não luta contra a minha vida. Ele não entra na minha vida porque eu sou religioso. Eu faço isso, eu faço aquilo. Entendeu? Aí, o diabo ele entra com tudo. É aí que ele entra para destruir mesmo. Por quê? Porque se qualquer coisa que acontecer, a pessoa não vai combater contra ele. Ela é santa demais, ela é isso demais, ela é aquilo demais. Ela não precisa mais lutar, ela não precisa mais guerrear. E Efésios fala bem claro. Nós temos que lutar. Ei, crente, você tem que lutar. Existem áreas na sua vida que você vai ter que lutar contra o seu inimigo. Usando as armas da luz. Usando a palavra. Usando a verdade. Usando a justiça, usando a pregação do evangelho, usando a salvação, você vai ter que lutar, você vai ter que guerrear. Entenda isso. Entenda que nós vivemos em um campo de batalha. No céu não vai precisar nós batalhar. Na glória para onde nós vai não vai precisar, mas aqui precisa. Por que aqui precisa? O mundo jaz do maligno. Ele jaz do maligno. O sistema do mundo é um sistema demoníaco. Nós vemos aí, o mundo é assim. Então nós precisamos combater contra este inimigo. Porque tem muitos que estão tombando. Muitas pessoas, muitos cristãos estão sendo destruídos. Porque não estão vendo que é o diabo que está lutando. Que é o diabo que está influenciando. Ai, eu tenho pensamentos mal às vezes, irmã, mas isso é normal, é porque eu sou ser humano. Ai, irmã, eu minto às vezes. Ah, mas isso é normal, eu sou ser humano, eu sou falho. Cuidado. O diabo, ele tá aí, te influenciando a mentir, te influenciando a enganar as pessoas, te influenciando a você ficar triste, depressivo, angustiado. Ei, se levante, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não seja religioso. Não seja duro de coração, aceite a verdade do evangelho, aceite a palavra de Deus e lute contra o inimigo da nossa alma. Nós temos um inimigo. Nós estamos vivendo em uma guerra espiritual. E nós só vamos vencer quando nós usarmos as armas certas e lutar contra este inimigo. Ei, se levante em nome de Jesus. Acredite na palavra, acredite. Vá do nome do Senhor. Olha a situação daquele homem que fala sobre a parábola do rico e do Lázaro. O rico, quando ele estava lá no inferno, ele pediu ao pai Abraão que enviasse, que mandasse Lázaro, para que os irmãos, para que a parentela dele não fosse para aquele sofrimento. Abraão disse para ele que aquele povo não ia acreditar.
se um dos mortos fosse, que eles deviam acreditar em quem nos profeta. Eles deviam acreditar em quem estava pregando a palavra. Então nós precisamos acreditar na verdade. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sem mentira, sem engano, sem hipocrisia, sem engrandecimento, mas a verdade da palavra. Igreja, o Espírito Santo de Deus está nos alertando, está nos mandando estarmos a cada dia mais revestidos pela palavra de Deus. Glória a Deus. Eu fiquei tão impressionada quando o Senhor me deu esse estudo. Eu fiquei impressionada quando o Espírito Santo de Deus foi ministrando no meu coração esse versículo, quando Ele foi me dando a palavra. Falei, Senhor, tem misericórdia de nós. Às vezes nós estamos como se diz, nós estamos num campo de batalha. Só que ao invés de nós estar ali lutando 24 horas em vigilância, muitas das vezes nós estamos descansando. Muitas das vezes nós estamos olhando para a esquerda, olhando para a direita. E nós não estamos lutando. Ei, lute! Lute na presença do Senhor. Se revista da palavra de Deus. Lute contra o diabo. Lute contra os desejos da sua carne. Lute contra o pecado. Lute contra as influências do mal. Que você vê que é o inimigo, ore, clame ao Senhor, peça a Deus, Deus vai repreender ele. Aleluias. Então, igreja, vamos meditarmos na palavra de Deus. Vamos nos revestir da palavra de Deus em nome de Jesus. O tempo está se acabando, igreja. Nós estamos vivendo, os últimos tempos, não sei se é meses, se é anos, Deus sabe quanto, mas nós vemos, está se cumprindo a palavra. Está faltando apenas a consumação. Mas as profecias estão se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo. Vamos nos despertar. Vamos nos revestir. Vamos buscar o Senhor. Não vamos olhar, irmão A, irmã B, tem alguém fazendo isso, tem alguém. Ei, seu compromisso é com Jesus. Seu compromisso é com a cruz do Evangelho, é com a cruz de Cristo. Não é com A, B, C ou D. Busque na palavra, conheça o Espírito Santo em nome de Jesus. Busque a presença de Deus para a sua vida. Para que você não pereça. Para que você não pereça. Vamos nos despertar, igreja. Em nome de Jesus, amém? Nós venhamos receber este estudo, esse ensinamento que o Senhor tem para a nossa vida. Eu oro a Deus para que essas palavras que foram faladas venham achar corações quebrantados, que aceite a verdade da palavra e que vivam ela. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça a luz dele sobre a sua vida. Não só hoje, mas todos os dias. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus.